Olá pessoal, como vai? Bem-vindos à aula 2 da disciplina Ensino de Geografia e Uso de suas tecnologias. Nós vamos falar hoje sobre as mídias, as artes e os veículos tecnológicos que são responsáveis por transmiti-las num ambiente pedagógico, ok? Então, a aula 2 é essa, né? Imagens, mídia, arte no ensino da geografia. E aí a gente se faz a pergunta, né? Como explorar as novas tecnologias de informação e comunicação no ensino da geografia? E entre os assuntos, nós temos esses tópicos aqui, que é o Data Show, como um veículo das informações, trabalhando com as imagens sob a ótica da geografia, filmes e vídeos em um contexto pedagógico, literatura e geografia e as músicas nas aulas de geografia. Vamos nessa? E aí, como veicular as mídias e as artes no ambiente de sala de aula? Como é que a gente faz isso? Existem várias maneiras que já foram desenvolvidas desde as décadas passadas e são veiculadas através de televisão, sons que utilizamos para transmitir músicas, o retroprojetor, o computador, o tablet. E hoje uma tecnologia que mais se usa, que é mais comum em ambiente de sala de aula, é o data show, que é o mais usado aí para transmitir, para deixar a aula assim mais diferente, uma aula mais dinâmica, uma alternativa a mais do que o quadro branco e o livro didático. Então, o data show é uma ferramenta que pode dar essa variedade, né, de informações, deixar a aula mais dinâmica e aí atrair mais a atenção do estudante. Mas aí você precisa estar atento para utilizar o data show de forma correta, porque senão vai cair o estudante pode cair no desinteresse da mesma forma. Então fique atento a algumas dicas, tá certo? Sempre tem um plano B, por exemplo, caso falte energia na escola, caso o recurso esteja quebrado, ou você não possa usar de alguma forma o data show, você vai dar a sua aula do mesmo jeito. Ou seja, você tem o seu plano B preparado, seu plano de aula preparado, para executá-lo caso o data show não funcione, tá certo? E aí dialogue com os slides, caso você vá utilizar o data show para fazer uma apresentação de slides, você dialogue com esses slides, não fique passando os slides de forma só expositiva, sem que ele conte algo para o aluno que seja interessante na hora de passar o conteúdo da sua aula, tá certo? E aí nunca dê as costas para o aluno, porque você está dialogando com o slide ao mesmo tempo com o aluno, você está sendo um mediador desse conhecimento. Alterne o ritmo, nunca faça com que cada slide passe de uma forma equitativa, de uma forma igual, sempre no mesmo tempo, para não cair nesse mesmo ritmo e acabe o aluno perdendo a atenção da aula por conta disso, tá certo? Faça com que o slide apresente uma história diferente. Uma hora você coloca um gráfico e dialoga com aquele gráfico, figuras. Uma hora um slide pode passar rápido, outra hora você pode se aprofundar mais. Use pouco texto e muitas imagens, muitos elementos visuais nos seus slides. E aí o que é que a gente pode veicular através do data show, né? A gente pode veicular gráficos, mapas, fotografias, filmes, vídeos, charges e notícias, matérias de jornais, dentre várias outras coisas também. No caso, a fotografia é um dos elementos que a gente pode abusar mesmo no conteúdo das aulas de geografia, porque todos os temas a gente pode oferecer esse recurso de imagem para se trabalhar na geografia, tá certo? Mas para trabalhar com as fotografias, qual passo eu devo seguir? Primeiro eu preciso dar um direcionamento geográfico para uma fotografia. Não pode ser qualquer tipo de foto. Uma foto às vezes combina mais com um tema de biologia, outra foto com o tema de outra matéria, mas a foto que é trabalhada na aula de geografia tem que ter esse olhar direcionado, esse olhar geográfico. E aí você vai definir o enfoque e o que seria, qual conteúdo de geografia eu estou trabalhando aqui e vou utilizar que tipo de fotografia. E é uma fotografia que você, como professor de geografia, vai registrar no seu dia a dia, ou nas suas viagens, ou você pode pegar na internet também. E aí, essa fotografia pode projetar o elemento cultural daquele lugar, daquela região que você fotografou ou pegou aquela foto.
Ela pode registrar a dinâmica espacial, e aí no livro você tem exemplos mais específicos sobre esse ponto. Enquadrar os elementos da paisagem, esse é um ponto importante na hora de fazer uma fotografia com olhar geográfico, é você enquadrar a paisagem de modo que seus elementos estejam coerentes ali. Retratar a relação do sujeito com o meio. E aí são alguns passos que você precisa estar atento para fazer uma fotografia com olhar geográfico e expor nas suas aulas de geografia, ok? E aí agora a gente vai dar 2 exemplos aqui de fotografias com olhar geográfico. Aqui você observa uma paisagem, e essa paisagem é típica do ambiente úmido, o ambiente litorâneo de Pernambuco. E aí você pode falar sobre a vegetação natural que fica ao fundo, que é a Mata Atlântica, que é característica de clima tropical úmido. Pode falar do relevo, que é esse relevo mais suavizado, também típico dessa região, típico dessa área úmida. E aí boa parte da vegetação natural foi retirada por conta do desmatamento e cultura da cana-de-açúcar, e aí você pode resgatar aí os elementos históricos, econômicos da região, que fazem com que a cana-de-açúcar seja um elemento importante aí da cultura pernambucana e da paisagem também. Por outro lado, a gente também tem aqui uma outra paisagem pernambucana que corresponde ao Vale do Catimbau, e aí nós podemos observar um outro relevo, com o Morro Testemunho, com um relevo mais acidentado, e no meio aqui, no fundo do vale, um relevo mais suavizado, mais plano. E a vegetação é outra, você vê que é outro tipo de vegetação, que é a caatinga, no caso, corresponde à caatinga. E aí apresenta um outro aspecto, essa paisagem aqui. Você pode fazer esse diálogo quando estiver, por exemplo, falando sobre os tipos de vegetação de Pernambuco, por exemplo. Bem, as imagens também podem ser transmitidas por meio de telas e pinturas. E aqui eu trouxe um exemplo, que é um quadro que corresponde à Ruína da Sé, em Olinda, Franz Post, que fez esse quadro. E aí, por que esse quadro é importante para as aulas de geografia? Porque além de representar a paisagem do local, naquela época não se tinha, por exemplo, a fotografia, nós podemos observar a vegetação característica, o tipo de relevo característico dessa área litorânea de Pernambuco. E aqui mais à frente, a primeiro plano, ele tem a preocupação de retratar alguns dos seres que ele encontrou aqui, né? Que os europeus encontravam aqui, os animais e os vegetais. Isso tudo é importante para a gente trazer, contextualizar com o aluno de uma forma didática esses elementos que fazem parte dessa paisagem, desse recorte espacial. E aí também a gente pode trabalhar com vídeos em sala de aula. Esses vídeos podem ser vídeos que você pega da internet, filmes que você traz da locadora, até vídeos que você mesmo produz em suas excursões e viagens que tem um contexto geográfico. E aí é interessante também que você edite esses vídeos, porque um filme não deve substituir uma aula. Você tem que deixar no planejamento algum espaço para debater sobre esse vídeo, para enfocar as partes principais que você quer passar, que esteja relacionado com o conteúdo que você está trabalhando. E aí a gente pode trabalhar com os seguintes tipos de vídeo, né? Ficção, documentários, séries, animações, curtas-metragens. No caso da ficção, uma coisa que aborde mais um contexto regional, que apresente os elementos daquela região. Algo que fale sobre os fenômenos naturais, que tem tudo a ver com a geografia e atrai a atenção dos estudantes. Documentários que estão relacionados com a temática do meio ambiente. Outros tipos de documentários que falam sobre a formação da terra, os elementos naturais, a formação das paisagens. Documentários que têm um contexto histórico e geográfico, que falam sobre guerras, conflitos territoriais, geopolítica. E também pequenos curta-metragens ou animações que mostram esses elementos característicos da cultura de um determinado povo relacionado com aquele meio natural. E aí perceba que todos esses tipos de vídeos são vídeos que você pode trabalhar em sala de aula dentro da geografia. Você também pode trabalhar as músicas, ou seja, você tanto pode apresentar as letras das músicas no data show, como também pode levar um equipamento de som
para apresentar essa música para os estudantes. E aí você pode trazer artistas mais clássicos também e artistas mais atuais que são mais conhecidos pelo seu público, né, pelos seus estudantes. E aí temos cantores que falam dessa cultura mais regional, de uma cultura mais popular. Temos cantores que denunciam a injustiça social, que falam sobre as questões urbanas, outras que falam sobre as questões do interior. E aí a gente tem no Brasil uma diversidade incrível de músicas que tratam esses elementos naturais e culturais que podem perfeitamente serem trabalhados nas aulas de geografia. Também temos a literatura. A literatura brasileira também é muito rica e temos outros tipos de literatura também internacionais. Vamos dar exemplos. Por exemplo, aqui temos o livro Meninos de Engenho, que traz no livro todas as características daquele povo que vive nessa região, características ambientais, culturais, naturais, morte e vida severina, que tanto mostra elementos do interior, do sertão, quanto da zona litorânea. Você também pode trabalhar não com livros, com leituras extensas, pode ser textos pequenos também, como por exemplo a literatura de cordel, pequenos cordéis, pequenos poemas. E aí cada poema você vai pontuando os elementos, a preocupação que o autor naquele poema teve em falar sobre a cultura daquele local, sobre a vivência, os costumes, tudo isso relacionando com a dinâmica espacial. E aí você pode trazer literaturas também que atraiam mais o público jovem, que faça com que eles estude, digamos assim, e também se divirta lendo aquele conteúdo. E aí tem os livros de Júlio Verne, A Viagem do Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias. E aqui a história em quadrinhos, A Noiva, que traz a história da Revolução Pernambucana, por exemplo, em forma de quadrinhos. E aí tem uma dica muito importante que é o livro Geografia e Literatura, ensaios sobre geograficidade, prática e imaginação. E aí que traz um trabalho interessante do autor Eduardo Parandola, que fala sobre como utilizar, como dialogar a geografia com a literatura, tanto para estudos científicos, geográficos, quanto em sala de aula também. E aí é isso, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. No livro tem muito mais informações que você pode buscar a respeito às mídias e às artes que podem ser utilizadas nas aulas de geografia. Até a próxima!